Bem, pessoal, bom dia. Quem entrou por agora, né? Vamos dar seguimento, então, à disciplina de patologia geral, né? E aí, hoje, a gente vai falar do papel do aleitamento materno no controle das doenças da infância, tá? A gente começou a estudar esse tema, a gente verificou na aula passada as alergias alimentares, né? E aí, hoje, a gente vai continuar, né, falando principalmente do papel da importância desse leite materno no controle dessas doenças, tá? A gente vai ver que tem várias doenças gastrointestinais e também principalmente processos alérgicos, tá? Que podem ser controlados ali pelo aleitamento materno, tá? Então, eu coloquei aqui a ilustração para vocês, né? Das criancinhas, da mãe ali amamentando, tá? Então, a gente vai falar sobre isso. O que tem no leite materno, né? Qual que é a diferença desses componentes entre o leite materno e o leite de fórmula, né? Que faz com que a gente possa ali adquirir uma imunidade, adquirir certa proteção, né? A diferentes fatores ali na vida do bebê, tá? Protegendo principalmente contra essas questões alérgicas, questões de infecções, né? Infecções gastrointestinais, dores abdominais, tá? Então, coloquei aí, gente, porque que é importante, né? Inicialmente, gente, o leite materno, ele vai promover aí uma nutrição superior para a criança, tá? A gente vai ver os componentes proteicos ali, a questão dos níveis de carboidratos. E além disso, gente, uma questão presente no leite, que a gente não consegue ter nos leites que são a fórmula, né? Os leites de fórmula, é a questão dos anticorpos, tá? Então, tem diferentes anticorpos aí que podem atuar nessa questão da prevenção de doenças no bebê. E por mais que a gente tente uma fórmula completa, esses anticorpos, eles não conseguem, né? A gente não consegue colocar esses anticorpos no leite de fórmula, tá? Então, sempre a amamentação materna, ela vai proporcionar uma nutrição superior, tá? Os níveis ali dos nutrientes, eles são balanceados e mais relacionados ali com o que realmente a criança está precisando no momento, tá? Isso que a gente vai ver, coloquei até no artigo também para vocês, né, que a gente está fazendo os tópicos de discussão de trabalho, ele proporciona um melhor desenvolvimento do bebê, tá? Não também somente por causa dessa nutrição, tá? Mas assim, a questão do afeto, tá? A questão da mamãe colocar o bebezinho no colo, aquele momento da amamentação, vai propiciar segurança para o bebê, né? Para que ele possa desenvolver melhor, tá? Não somente no fator nutricional, mas no fator psicológico, a segurança do bebê, né, naquele ambiente diferente, né, que ele ficou lá 9 meses na barriga da mamãe, de repente ele está num ambiente muito estranho, tá? Então, quanto mais a gente tem essa aproximação, esse acalento de colocar o bebezinho no colo, ele vai ter um desenvolvimento melhor, mais segurança, tá? Por exemplo, aqui a questão da água, né? A criança que está no aleitamento materno exclusivo, né, não precisa ali de água, tá? Somente aleitamento materno mesmo já oferece os níveis, né, a quantidade de água suficiente para promover a hidratação do bebê. Isso é bem bacana, né? Porque às vezes quando a gente está dando mamadeira para criança, né, pode acontecer alguma contaminação, né? A contaminação da água mesmo que a pessoa está usando, a contaminação da mamadeira, né? A presença ali de alguma bactéria, algum fungozinho naquela água, tá? Isso que já pode ser uma fonte de contaminação, tá? Então, o neném que está amamentando no peito não precisa de ficar recebendo, né, na época da amamentação exclusiva, recebendo mamadeiras ali e água extra, tá? Porque o leite materno já fornece toda a quantidade necessária para o bebê, tá? A questão do vínculo afetivo, como eu falei, né? A mamãe vai carregando o bebê, vai, né, embalando aquele bebê no colo, isso faz com que até o desenvolvimento cognitivo da criança, tá, seja ali aumentado com essa questão do aleitamento materno,
tá? E aqui ó, a gente vai entender o porquê, né? Essa questão das infecções, os processos alérgicos, né? Então, vocês vão perceber o que que tem nesse leite que vai proteger contra esses diferentes fatores, tá? Então, gente, essa questão do aleitamento materno, ela já está comprovada cientificamente, né? E esses benefícios, a gente vai ver ali no artigo, coloquei alguns tópicos aqui para vocês, né? A gente vai ver que cientificamente, né, essas comprovações já estão descritas ali em diferentes trabalhos que estão publicados na literatura. Tá? Um dos primeiros que eu fiz um apanhado geral e coloquei aqui para vocês, né, que a gente tem da questão do aleitamento materno, é a diminuição, tá, do risco de morte por diarreia, tá, em bebezinhos menores de 1 ano. E aí, segundo o tipo de alimentação que eu coloquei aqui no gráfico, tá? Então, ó, em amarelinho, são bebezinhos que só amamentam no peito, tá? Olha só, o gráfico tá aqui, ó, risco de morte em torno de 1% só, mortes por diarreias, tá? Às vezes a mãe, né, não consegue suprir totalmente ali as necessidades no peito, isso não é comum, tá? O mais comum é que fique tudo bem, que a mãe consiga, porque às vezes a mãe não tem aquela paciência dessa adaptação, aquele início é um pouco complicado, às vezes em algumas mães. A mãe fica um pouco insegura, que o bebê não está, né, crescendo, que tem aquela questão, aquela preocupação que o leite é ralo, tá? Isso é muito difícil, assim, ter a questão, né, de um leite que não tem os nutrientes necessários ali para o desenvolvimento do bebê. Às vezes a mãe acha que o leite não está sendo suficiente, tá? Em alguns outros casos, né, que não são os principais, precisa sim de um suplemento, tá? Então aqui, ó, no pretinho, a gente vai ver a mãe que amamenta no peito com suplemento, tá? Né, um suplemento que não seja leite, tá? É um suplemento que a gente fala que é não lácteo, tá? Aqui um suplemento lácteo, tá? Que seria um leite em pó, esses mais comuns, né? De fórmula, tipo Nan, Adesmio, Nutri, enfim, esses leites mais conhecidos. Bom, aqui quando a gente tem o peito, tá? Uma amamentação mais leite fluido, quando a gente coloca a questão ali, leite de outras espécies, tá? Tipo leite de vaca, leite de cabra, leite em pó, não? Então só quando a criança fica só no leite em pó, gente, olha, a mortalidade, né, ali por diarreia, o risco é de 16,3%, tá? Só leite de outras espécies aqui, leite fluido, 11,6%, tá? Então a gente vê que quando o leite materno, né, no peito, ou seja, o leite da mãe, a gente tem toda essa queda aqui, ó. Sempre quando tem o peito envolvido, olha, tá? Até quando é o leite materno misturado com outros fatores, ó, sempre tá baixinho. Quando é só o peito, a questão é a ideal aqui, em torno de 1%. Né? Mas aí quando tira o peito, ó, esses dois últimos aqui, que é o só o leite em pó, só o leite fluido, né? Tirei o peito, olha como a gente tem um aumento nesse quadro aqui, nesse risco de morte, né? Por diarreias nesse estudo aqui apresentado, né? Foi um estudo do Rio Grande do Sul. Aí, gente, então no aleitamento a gente tem esse benefício, tá? Na questão da diarreia, porque o que acontece? O leite materno, ele promove a gente vai ver que tem várias enzimas, tá? Anticorpos, as enzimas são as lisozimas, lactoferrinas e anticorpos de diferentes tipos, principalmente anticorpos IgA, tá? E aí o leite materno, ele faz com que haja um crescimento de um tipo de bactéria que a gente chama de bactéria do bem, assim, as bifidobactérias, tá? E essas bactérias, elas colonizam o intestino, tá? Como se fosse ali um lactobacilo, tá? Então, quando a gente está fazendo aleitamento materno, a gente tem a colonização principal desse tipo de bactéria,
E aí a gente impede essa questão das diarreias acontecendo, porque a gente cria uma camada protetora, né? Uma barreira protetora impermeável ali na mucosa intestinal dessas criancinhas, tá? Outro fator, gente, que a gente pode ter benefícios, né, são os aspectos pulmonares, tá? Então, nesse segundo gráfico aqui, eu Guilherme, tô desliga o mostrando. seu áudio, por favor. Tá falando o quê, gente? Guilherme, desligar o áudio dele. O meu tá tranquilo, né? Então, gente, aqui é questão de mortes, tá? Por pneumonia, então as infecções pulmonares, né? Na criança. Então, quando ela tá só com no aleitamento materno, isso gira em torno de 1%. Depois, quando mantém o peito mais o leite de vaca, né? Aumenta um pouquinho, né? Peito e fórmula. Qual que é a diferença aqui, né, gente? No leite de vaca, a gente tá vendo que a situação fica um pouquinho melhor que às vezes na fórmula. A gente tem que perceber na questão da imunidade, tá? Alguns fatores podem estar presentes aqui, que mesmo não sendo espécie específico, podem ajudar, né, na proteção da criança, tá? Com relação a proteção contra infecções, tá? Algumas enzimas, alguns anticorpos aqui podem ter reação cruzada e podem chegar a proteger o bebê, tá? Aqui o peito mais a fórmula, né? Só com leite de vaca, ó, quando a criança alimenta com leite de vaca, o risco, né, de morte por pneumonia já cai ali para 3,3. E quando vai só a fórmula, tá, gente? Então, o que você tem que perceber? Só na fórmula, comparando leite de vaca com a fórmula, né? O leite de a fórmula, né? Não tem anticorpos, não tem aquelas enzimas, né? Que eu falei para vocês. Então, ali a questão do risco de morte é maior, tá? A gente geralmente passa a fórmula por causa dos fatores nutricionais. Quando a gente usa a fórmula, eles ficam mais balanceados, tá? Vocês vão ver que o leite de vaca, ele, né, tem até alguns nutricionistas agora que não estão, né, fala que depois que a gente fica maior, a gente não tem necessidade tanto de consumir leite, né? Ele não é equilibrado assim com relação ao ser humano nos níveis de açúcares, nos níveis, né, de proteínas, tá? Então ali às vezes acontece esse desequilíbrio, por isso que às vezes o médico né, pede a fórmula que ao invés do leite de vaca, né, tem questão também que o leite de vaca tem que ser bem esterilizado, pode promover, né, contaminações, infecções, mas se você for, né, partir do princípio que ele está totalmente bem esterilizado e for considerar a questão dos anticorpos e das enzimas, né, que eles produzem, né, que é presente aqui no leite de vaca, a gente tem um pouquinho, né, a situação assim de proteção um pouquinho melhor do que quando a gente usa só a fórmula, tá? Então, gente, essas vantagens, né? Então, a gente tem uma melhora ali na questão das infecções intestinais, nas infecções pulmonares, né? O que mais que a gente já viu? Os estudos estão mostrando ali que o leite materno pode proteger, tá? Então, a gente tem estudos no diabetes infantil, câncer, tá? Na infância. Quando a gente tem ali a questão de vacinações, tá? Melhor resposta, menos reação a vacinas, tá? Por causa dos anticorpos presentes ali, a sensibilização primária, né? Os indivíduos, a exposição dessas crianças a esses anticorpos, tá? Bom, ele vai recuperar mais rápido quando ocorre, às vezes, alguma infecção intestinal, tá? Por causa das bactérias bifidum que vai formar essa paredinha. E também pelos anticorpos, gente. Os anticorpos, agora a gente está, né, falando muito de anticorpos, eles podem atuar no organismo quando eles são produzidos pelo próprio indivíduo ou quando a gente recebe,
tá? É como se fosse ali, você está recebendo como se fosse um soro, tá? O anticorpo, mesmo não tendo sido produzido pelo próprio organismo da criança, sendo produzido pela mãe, tá? Diversos tipos de anticorpos, ele fica ali, né, circulando um tempo na criança, ele fica ativo e ele pode atuar, tá? Na criança, protegendo, tá? Contra a proliferação de micro-organismos, tá? Gerando ali uma imunidade, nesse caso, que a gente chama, é uma imunidade passiva, tá? A criancinha não recebeu esse anticorpo, mas como ele está recebendo diariamente ali da mãe esses níveis de anticorpos, tá? Porque inicialmente o sistema imunológico da criancinha, ele é bem, né, pouco desenvolvido e tem alguns anticorpos que eles não conseguem produzir inicialmente, tá? Então é muito importante ele receber isso aí da mãe, porque esse anticorpo, pela imunidade passiva, tá? Ele vai promovendo ali uma proteção para a criancinha até que ele consiga ali, esteja, né, apto a produzir esses anticorpos por eles mesmos, pela resposta imunológica deles mesmos, tá? O desempenho de QI nessas criancinhas, pessoal, é bem mais elevado, é bem interessante esse dado aqui, tá? Então, aqui, ó, no preto, é o aleitamento artificial, e esse pontilhadinho cinza aqui, ó, seria o aleitamento materno, tá? Então, esse gráfico aqui tá mostrando pra gente a escala de QI, tá? Das crianças que tiveram esses dois tipos de alimentação, tá? E principalmente crianças que nasceram prematuras, tá? Então, qual foi o desenvolvimento, principalmente no prematuro, de acordo com a diferença de alimentação, tá? Então, foi verificado duas escalas principais, tá? A primeira escalazinha foi uma escala verbal e a segunda escala, que seria ali a escala de QI total, né? Da criança, tá? Então a criança começou a se comunicar, começou a ter o desenvolvimento verbal ali, ó, né? Mais cedo, tá? Do que aqui no aleitamento materno, quando comparado ao leite artificial, tá? E o QI total também, essencialmente nessa questão de se expressar verbalmente, tá? Nas questões motoras, tá? A criancinha fica realmente no questão do QI total, na concentração, na percepção do ambiente, tá? Fica mais espertinha quando tem essa questão do aleitamento materno, tá? Então, gente, quais são as outras vantagens, tá? Para a mãe aqui, no caso, principalmente. O útero, né, vai recuperar o seu tamanho, tá? A gente vê que o útero fica ali muito grande, realmente, né? A gente vê mais que 10 vezes o seu tamanho ali quando, né? Quando a mamãe está gestante, tá? E aí ele vai recuperando o seu tamanho normal, tá? Quando a mãe está no aleitamento materno, a gente tem, né, os mediadores químicos, né, que vão sendo, né, produzidos, que vão atuar ali na involução do útero, tá? A gente tem também o aumento da prolactina, que vai ali fazer com que aumente ali os níveis, né, a produção de leite na mãe, tá? E a redução também do tamanho do útero, tá? O risco de hemorragia pós-parto, quando a mãe está amamentando no peito, é menor, tá? As reservas de ferro, então a questão da mãe apresentar anemia, né? Quando a mãe está amamentando, né? É bem ali menor nessa questão. Reduz o câncer de mama, câncer de ovário, tá? E aqui, no caso, né? No início, tá, gente? Enquanto a mãe está amamentando, ela pode ajudar, né, a retardar ali a questão de uma nova gravidez, tá? Tem até esse tópico lá no artiguinho que a gente vai ler, tá? Tem mães, né, que relatam que ficam grávidas aqui amamentando,
né? Mas tem alguns estudos que mostram uma redução, mais ou menos de 98%, tá? Na taxa de gravidez ali, quando a mãe está aumentando, né? Claro que quando a gente, né, não é o objetivo de ter uma nova criança, né? Existem pílulas que podem ser tomadas, né, quando a mãe ainda está amamentando, tá? Então, assim, para quando realmente a mãe não tem vontade de engravidar novamente, existem essas pílulas que podem ser utilizadas nesse momento da amamentação, tá? Mas se a gente for ver pelos dados da literatura, tem uma certa proteção ali contra uma nova gravidez, mais ou menos em torno de 98%. Bom, gente, o que mais, né, que a gente pode falar ali para a mamãe, tá? É bem conveniente, tá, gente? Porque a questão das mamadeiras, vai mamadeira para lá, vai mamadeira para cá, prepara a mamadeira, esquentar a mamadeira, tá? E nessa questão do aleitamento, a mãe tá ali com o leitinho pronto, na temperatura ideal, tá? Para esse leite já ser fornecido pelas crianças, tá? E mais uma vez falando, a questão da mamadeira é um fator que tem que ser bem olhado, principalmente no recém-nascido, né? Porque pode ser uma fonte de contaminação para o bebezinho, tá? Então a gente tem essa questão da conveniência, né? O leitinho tá pronto ali, sem ter que carregar a mamadeira, na hora que a mamãe quiser fornecer esse leite, tá? Diminui ali a depressão pós-parto, tá? Então é bem marcada essa questão, né? As mães que amamentam e as mães que não amamentam, tá? Então a incidência de depressão pós-parto é maior, tá? A questão do trabalho, tá? Do preparo, tá? E aqui, ó, né, a questão econômica nem se fala, tá, gente? Vocês vão ver no artigo também que eu pus, essa questão da economia, não é só economia para a família, tá? Assim, realmente não tem que comprar, né, esses leites de fórmulas, são leites caros, né, que ali tem que ter um orçamento, né, uma verba reservada da família para esse leite, tá? Mas não é só diretamente, tá? A questão econômica até para os hospitais públicos, né? Porque, por exemplo, se a criança amamenta no peito, né? A mãe não tem o né? Ali vai ter despesa com aquilo para comprar o leite. E além disso, ela vai ficar protegida contra aquelas diversas infecções que a gente vem falando, contra diversos problemas alérgicos, tá? Então, se ela não a criança não desenvolve esses fatores, né? Não é necessário encaminhamento para o hospital, não vai ter os gastos do hospital, gastos com internações, tá? Então, ela vai muito além ali do valor que a mãe está economizando na residência, tá? Isso reflete lá na questão do hospitalar, dos hospitais públicos, tá? Dos hospitais particulares e, né, ali principalmente dos postos de saúde, que são os primeiros ali, né, que a grande maioria da população vai procurar no atendimento desses bebezinhos, tá? Então é bem ampla essa questão econômica que está em torno do aleitamento materno, bem interessante isso. Então, gente, a gente tem os benefícios para a mãe, tá? E os benefícios para a família, né? A gente vê uma melhora ali, né, no ambiente psicossocial, tá? Por quê? A criança, ela chora menos, tá? Ela tem menos dores abdominais, menos diarreia, tá? Então, assim, a questão do ambiente, tá? Psicossocial melhora, tá? Até às vezes os trabalhos mostram bem interessante isso, né? Os fatores psicológicos daquele papai também, né? Na criança que está no aleitamento materno, que está tendo uma condição, uma evolução melhor, melhor, tá? Às vezes o pai que tem ali uma noite de sono mais tranquila, a criança fica menos agitada, com menos dor, menos cólica, a família consegue dormir melhor à noite, tá? Não tem que ficar naquela correria com o hospital sempre, né? Então, não é só para a mãe, tá? A questão do aleitamento materno melhora o quadro psicossocial da família inteira, né? É bem interessante a gente pensar nesse ponto, tá?
questão dos gastos ali com os médicos eu comentei, né? Então, isso é bem interessante ali, tá? Então, no hospital, tá? Você diminui isso em casa, diminui com a família em si, né? Mas tem no hospital um ambiente mais calmo, mais tranquilo, menos crianças frequentando ali com aquele quadro, né? Menos crianças com quadros graves de diarreia, de dores abdominais, cólicas, tá? Então, ambiente mais calmo, emocional também dentro do hospital, quando o bebezinho manifesta menos dor, menos problemas infecciosos, tá? O risco de infecção neonatal cai, né? Então isso é bom lá para a questão hospitalar, tá? Gera um ambiente mais seguro ali, né? Principalmente nas questões mais emergenciais para o hospital, tá? Essa questão de quanto a menos, né, menor a incidência desses quadros graves, desses pacientes, desses bebezinhos com esses quadros de infecções e dores abdominais, tá? Então, gente, o leite humano ali é uma das fontes, né, mais ricas ali de nutrientes, mais completinhos de nutrientes que a gente tem, tá? Então, eu coloquei até uma bolhazinha que a gente fala, tá? É uma substância viva, né? Porque ela tem uma grande complexidade biológica, tá? Então, a gente não pode esquecer dos componentes ali realmente vivos ali que são transmitidos, tá? A gente tem os anticorpos, que são moléculas, né? A gente não considera ali a parte de um componente vivo, mas também temos bactérias que são muito importantes, que eu vou comentar para vocês, né? Que são transmitidas ali no leite, que são as bifidobactérias, né? Que vão estar ali sendo beneficiadas e, né, utilizadas pelas crianças, tá? Então, gente, leite materno é espécie específico, né? Então, o que eu quero dizer isso? Que os anticorpos que são produzidos, né, são da mesma espécie do filhinho. Por isso que os anticorpos maternos, ó, espécie específico, né, o anticorpo da mesma mãe, né, da mãe para o filho, vai ter ali maior eficácia em proteger a criança das infecções, tá? Do que, por exemplo, tomar o leite de vaca, que não é espécie específica, tá? O anticorpo, que não é da mesma espécie, né? A gente viu lá nos tópicos, quando a gente fez as ELISAs, né? Quando a gente vai fazer um conjugado, a gente usa um anticorpo humano, por exemplo, um anticorpo da mesma espécie. Por quê? Quando o anticorpo é da mesma espécie, ele tem a capacidade de se ligar aos anticorpos, né? Aos patógenos ali, especificamente, o que não acontece quando por exemplo, seria um leite de vaca, um leite de cabra, tá? Então, a gente tem que partir já desse benefício aqui, ó, inicial, tá? Além dele ter isso, né, a questão dos anticorpos ali, essa questão de ser espécie específico faz com que, né, os níveis de gordura, água, enzimas, açúcar, os níveis de ferro, sais minerais, tá? As vitaminas, as proteínas, todos esses elementos, né, além dos anticorpos que eu falei, todos esses elementos, eles vão estar ali equilibrados na sua concentração, tá? Para que ele seja passado para a criança, né? Vou colocar ali umas comparações, às vezes é muito, né? Por exemplo, por isso que às vezes os médicos não indicam leite de outras espécies para as crianças, né? Tirando esse benefício, né, da questão do anticorpo, mas às vezes, se você for pegar um leite de vaca, por exemplo, vai ter muito carboidrato, tá? Muita gordura, o que pode ser ali sobrecarregar o intestino da criança, né? E gerar, por exemplo, diarreias, né? Por causa de uma sobrecarga ali, por exemplo, de lactose, uma sobrecarga de, né, carboidratos, proteínas, uma sobrecarga de gordura ali naquela criança, tá? Então, isso no leite materno, as concentrações são mais adequadas, mais ideais com que a criança precisa. Então, aqui mostrando isso para vocês, tá? Comparando, né, entre as espécies, o leite materno, tá? O leite de vaca e o leite de cabra, tá? Então, gente, o que a gente tem que ter em mente, né? Na questão aqui, vamos lá, que eu ressaltei a questão proteica, tá? Então, tem 0,9, né, na mulher,
3,4% ali no leite de vaca, né? Na proteína ali 2,9 leite de cabra. Então, gente, essa quantidade, 0,9, é o ideal para o bebê, tá? Então, a gente pode, quando a gente tem os benefícios ainda dos anticorpos, mesmo que não sejam espécies específicos, né? Das outras espécies aqui, a gente tem enzimas, lactoferrinas presentes, mas essa sobrecarga, né? Pode promover diarreias, pode promover ali, né? Diarreias não infecciosas, tá? No bebezinho, porque não é uma concentração ideal, tá? Então, por exemplo, na gordura, tá? A gente já tem isso mais equilibrado ali, mais parecido, tá? O que difere na questão do leite de vaca e cabra, principalmente, né? Essa questão proteica aqui, né? Que realmente a gente tem muito mais e que isso pode dar uma sobrecarga ali para o bebezinho, tá? Evoluindo ali para alguns casos de diarreias na criança. Então, aqui eu coloquei outras, né, comparações, né, entre o leite humano e o leite bovino, tá? Então, a gente percebe que todos os elementos, né, estão presentes ali nas diferentes espécies, tá? A maioria desses elementos ali, tá? Só que a concentração desses elementos, elas estão mudando, elas variam muito, né? Então, por exemplo, uma proteína específica, a caseína, tá? Vai de 0,2 no leite humano a 2,6, né? Então, assim, é muita concentração proteica, tá? Com relação aos né? Às vezes a gente ali superestimular o intestino da criança, tá? Então, na questão da proteína, a gente tem muita diferença, tá? Então, principalmente quando a gente vai verificar qual diferença que é essa, né? A gente tem a caseína, que é uma proteína do leite especificamente, que está muito aumentada ali no leitinho bovino, né? No leitinho de vaca, tá? Então, assim, apesar disso, né, o leite é um leite nutritivo, né, tem minerais ali, em níveis bem superiores, mas tem basicamente todos os elementos que, né, a gente teria ali no leite materno, tá? Só que essas concentrações vocês viram ali pelos gráficos, né, da questão da mortalidade por diarreia, das questões das manifestações pulmonares, essas alterações nas concentrações ali geram resultados, né, diferenciados para a criança. O ideal seria realmente o aleitamento materno, tá? Bom, gente, na questão, né, dos fatores que são mais importantes ali, né, presentes no leite materno, o que a gente tem, tá? Então, o principal anticorpo que atua ali na proteção das doenças do bebezinho, tá? É um anticorpo, a gente chama de imunoglobulina, tá? A imunoglobulina A, né? O que ela faz? Uma impermeabilização das mucosas, né? Então, a gente tem, principalmente... Então, a gente tem nas mucosas, né? As vilosidades intestinais, tá? E aí, gente, esses anticorpos, esses IgA, eles ficam aqui, ó, na mucosa, né? Permeando ali o muco, mais ou menos assim, nessas regiões. Na superfície do epitélio mesmo, intestinal, tá? E aí, gente, o que acontece? Se aparece algum micro-organismo, tá? Se aparece, por exemplo, alguma bactéria, tá? O anticorpo, ele vai aderir, tá? Essas bactérias. Então, gente, é como se fosse uma impermeabilização. O que está acontecendo aqui, ó? Em vez da bactéria, né, chegar lá na mucosa, ó, conseguir descer aqui embaixo, onde eu estou apontando com a setinha, e chegar na mucosa, né, na hora que o nenenzinho teve contato com essa bactéria, ele já foi bloqueado aqui, ó, né,
por esses anticorpos, tá? Então, ele age como uma barreira impermeabilizante que tá no intestininho desses recém-nascidos, tá? A gente tem esse mesmo, né, esses mesmos anticorpos atuando mais ou menos por esses mesmos mecanismos, né? O IgM e o IgG, né, que também são bem transferidos no aleitamento materno, tá? Além disso, gente, no leite, aspectos imunológicos que a gente está falando, né? Aspectos de proteção ali presentes no leite, tá? A gente tem lactoferrinas, tá? É uma enzimazinha, né, que retira ali o ferro dos micro-organismos, tá? Então, ele elimina diferentes bactérias que possam estar presentes no TGI, tá? No trato gastrointestinal dessa criança. Então, a lactoferrina, ela vai ter ação bacteriostática, tá? As lisozimas também, tá? É uma enzima que vai promover a lise de diferentes bactérias patogênicas, tá? Temos também células presentes ali no leite que podem ser transmitidas à mãe. Muito importante aqui é o macrófago, né, gente? O macrófago é a célula, né, que vai fazer a fagocitose, tá? Então, no momento que a gente tem ali alguma infecção, ele, né, emite ali os falsos pés e ingere, neutraliza ali aquela bactéria presente no intestininho, por exemplo, da criança, tá? Então, esses macrófagos, como eu falei, as crianças têm resposta imunológica, ainda não está completa, tá? Então, ele pode se beneficiar, tá, desses macrófagos que são transferidos pelo aleitamento materno, tá? O que mais, gente? Linfócitos T, linfócitos B, tá? Linfócitos B, que são células produtoras de anticorpos, e linfócitos T, que seriam células ali que vão ativar a resposta imunicelular da criança, tá? Esse aqui é um dos que eu mais gosto, tá? Que é muito importante, tá? Que é o fator bifidum, tá? Muito bacana isso daqui. Ele vai promover, tá? O leite materno, ele acidifica ali um pouquinho as fezes do bebezinho, tá? E vai promover a proliferação de bifidobactérias. O que é bifidobactérias, gente? É os lactobacilos, tá? Então, gente, a gente ingerindo leite materno, a gente tem a acidificação e é a coisa mais bonitinha que tem, tá? A gente prolifera ali, faz com que os lactobacilos comecem a proliferar e colonizar o intestino da criança, tá? Isso é muito importante. Então, a gente tem aqui de novo a mucosa intestinal da criança, tá? E aí, o que acontece? Os lactobacilos que foram, né, produzidos ali porque o leite ficou mais ácidozinho, né? Quando a gente toma o Yakultzinho, a gente vê aquele, tipo, ácidozinho, né? Aquela questão ali é pela presença, né, desses lactobacilos, tá acidificando o leite. Então, aqui, o que eu tô dizendo para vocês, gente? Os lactobacilos, eles ficam em cima, tá? Totalmente aqui, eles colonizam a mucosa intestinal, tá? Aí, o que acontece? Na hora que vai chegar uma bactéria, ó, ela na hora que vai chegar no intestino, aqui é a bactériazinha, ela não encosta no intestino, ela não consegue penetrar, porque já tem ali, tá? O tapetinho de lactobacilos. Vou colocar essas aqui mais coloridas. Essas aqui seriam as bactérias, igual meu filho fala, as bactérias do mal. Essas são as bactérias que são as bactérias patogênicas. Promoveriam danos ali, né, na parede, no utero da criança, tá? Então a gente verificou que houve uma colonização primária, ou seja, aquela bela história, né? Os dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Se o intestino já está revestido das bactérias, né, do bem, né? Vamos brincar um pouco aqui, né, gente? Das bifidobactérias, das bactérias que são, né, ali
promove uma boa saúde intestinal, tá? Se já está revestido com essas bactérias, no momento que chega uma infecção, tá? Essas bactérias que chegam não conseguem colonizar, tá? Porque o intestino já está todo revestido com as bifidobactérias, tá? Então, o fator de aleitamento materno faz com que a gente tenha a proliferação dos lactobacilos, tá? Bom, gente, aí a gente tem, né, oligosacarídeos presentes ali também, citocinas diversas, tá? Que são passados ali para o bebezinho, que podem ativar o sistema imunológico da criança, tá? E outras enzimas, né, que são lipases. Eu falei da lactoferrina, das lisocimas, e a gente também tem lipases presentes no leitinho materno, que vai ser efetiva, né? Vai promover a lise ali de diferentes parasitos, tá? De diferentes micro-organismos. Então, gente, falando dos componentes, tá? Então, além dos aspectos imunológicos que eu comentei, a gente tem, assim, o aporte proteico, né? Então, é inevitável, assim, a presença de proteína é fundamental para o crescimento, para o desenvolvimento do bebê, tá? Principalmente para o desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento cerebral da criança, tá? Sendo uma proteína espécie específica, ela vai ser facilmente digerida pelo organismo do bebê, tá? Isso que é bem legal, ó. Vale a pena comentar com vocês, tá? Que a quantidade da proteína do leite não é muito afetada pela dieta da mãe, tá? Às vezes a mãe pensa isso, né? A gente tem muitos mitos, assim, muitas preocupações quando a gente está fazendo esse aleitamento materno. Se eu fizer, né, eu comer muita proteína, se isso vai alterar, tá? Às vezes a mãe tá até tentando ali voltar ao peso original, reduzindo um pouco, né, de alimentos e reduzir no geral, reduzir um pouco na ingestão proteica, tá? Então, a quantidade de proteína que ela ingere, tá? Não é afetada ali, né, no leite, não é afetada pela dieta da mãe, tá? A mãe consegue produzir o leite com os mesmos números, né, de proteínas ali nos seus componentes, mesmo que a ingestão dela não seja suficiente, não seja assim, né, não seja alta, tá? Então é bacana isso, que mesmo quando a mãe está em períodos restritivos, tá? Ela consegue oferecer um leite de qualidade para a criança, tá? Às vezes a gente vê na África, aquelas questões, né, daquelas mães que estão magrinhas ali, às vezes amamentando, tá? Então, mesmo assim, mesmo quando ela está restringindo, principalmente na questão proteica, tá? Ela ainda consegue, por um período, né, promover uma qualidade ali no aleitamento materno, tá? Então, aqui algumas diferenças, tá? Concentrações ali, né, entre diferentes espécies, né, então, por exemplo, aqui no coelhinho e no potrinho, tá, a gente tem ali o termo da proteína nas diferentes espécies, tá? Então, o coelhinho a gente tem de 10 a 3, o potrinho já é menor, tá? Então, o coelhinho, 6 dias ele dobra o peso, tá? Já no potrinho, ele precisa ali de 60 dias para dobrar esse peso, tá? Questão comparativa. No ser humano, a gente tem 0,9% de proteínas e a gente tem essa média ali de 180 dias, né, para a criancinha dobrar o pezinho dela. Outros elementos que a gente tem, tá? Lactose, tá, gente? A lactose ali seria um açúcarzinho, carboidrato presente, tá? No leite. O que a lactose faz? Ela vai fornecer a energia, né, necessária ali para o desenvolvimento, para o crescimento da criança, tá? Além disso, gente, ó, super importante isso daqui, ó, que a lactose, né, presente lá no leite, ela vai promover a colonização dos bifidums bactérios, tá? Que a gente viu que são as bactérias do bem. Hoje eu tô gostando de falar assim. A bactéria ali que seria benéfica, tá? Ao organismo, tá? Por quê, gente? Essas bactérias, bifidus, né? São bactérias fermentadoras
da lactose, tá? Então, essa questão da gente ingerir, de ter a lactose presente ali no aleitamento materno, né, favorece a colonização dessas bifidas, que é muito importante para a proteção do epitélio intestinal, tá? Os níveis de gordura, né, ali na questão do aleitamento, testes específicos, né, é extremamente importante, fonte de energia ali para o bebezinho, tá? Né, então ali, né, a quantidade de gordura do leite, ela já pode ser afetada pela dieta, tá? O que a gente não viu muito ali na questão da proteína, mas a gordura, a gente pode ter uma questão de um leitinho mais gordo ou um leitinho menos gordo, de acordo com a dieta da mamãe, tá? Mas a gente tem o principal fator ali energético, né? Na gordura do leite, né? Que são ali utilizados pelo bebezinho. Quando a mãe não pode amamentar, seja porque não teve a produção suficiente de leite ou porque não consegue, aquele pozinho, que é como se fosse um leite em pó, ele tem as mesmas proteínas que teria no leite materno? E sim, o leite em pó, eles fazem bem parecido os níveis, tá? Proteicos, níveis de gordura, bem parecidos. Só que não tem o fator imunológico, tá? Então, as lisozimas, que eu vou mostrar, as lactoferrinas, os anticorpos, que é o anticorpo IgA, anticorpo IgG, anticorpo IgM, isso tudo vai ficar deficiente, tá? Mas as questões proteicas, de gordura, de carboidrato, aí as fórmulas conseguem fazer bem parecido do que seria, na verdade, no leite materno, tá? Eles colocam até outros elementos, assim, né? Fator nutricional importantes, colocam ômega 3, né? Que é importante para o desenvolvimento cognitivo da criança. Eles acrescentam, eles suplementam, né? Mas nessas questões de carboidratos, proteínas, lipídios, os fatores principais, assim, aí é bem parecido, tá? Mas nunca a gente compara por causa do que o fator imunológico é o ponto-chave, assim, que vai fazer toda a diferença no desenvolvimento da criança. Entendeu? Foi a Deise, né? Perguntou? Isso. Ai, gente, tô conhecendo a voz de vocês. Bonitinho. Ô, professora, Oi. e não usa mais mãe de leite, não? Quem é que tá falando? Luísa. A Luísa, eu imaginei também. Pode usar sim, tá? A questão assim, questão é um pouco complicada, né? A questão de infecções, né? O aleitamento materno pode trazer isso. Mas tem os bancos de leite, né? Que aí nos bancos a gente às vezes consegue né, promover ali uma esterilização do leite, tá? Quando a gente esteriliza, gente, a mãe é mais, eu acho mais complicado, tá? Quando você dá o leite direto, assim, leite fresco, né? Porque pode haver alguma contaminação que pode passar para o leite, tá? Mas os bancos de leite, eu acho bem mais confiável, né? A gente pode também fazer o quê? Esterilizar aquele leite, né? Pasteurizar aquele leite. Então, a gente ainda tem alguns anticorpos que resistem, né, um pouquinho a esse processo de algumas enzimas que resistem um pouco ao processo de inativação, tá? Bom, gente, gordurinhas. A gente tem ali, é bem legal essa questão dos picos de gordura no leite, tá? Então a gente tem ali no fim da manhã, no fim da tarde, às vezes ocorrem esses picos, tá? E aí o nível de gordura ele pode ficar mais alto ou mais baixo, tá? De acordo com a mamada, tá? Então assim, no início, tá? O nível de gordura é mais baixo no início da mamada, tá? E depois, no final da mamadinha, a concentração, né, de gordura, quando está esvaziando a mama, o nível de gordura é maior lá no final, tá? Então a gente fala que o leite anterior, ele é mais, né, rico ali em proteínas, por exemplo, e o leite posterior, ele é mais rico em gorduras. Por isso que, às vezes,
né, os trabalhos recomendam de deixar esvaziar a mama, tá? Então, às vezes, não vai ficar trocando toda hora, na hora que a mãe está fazendo aleitamento materno, dá uma mama, depois passa para outra, tá? Então, seria o ideal esvaziar mesmo realmente a mama toda, tá? Porque aí você dá o leite que tem, né, no início, que é menos rico em gordura, por exemplo, né, e a gente chega até o final, até o leite posterior, que seria mais rico em gordura, que esses dois elementos, né, tanto a proteína quanto as gorduras, são essenciais ali para o desenvolvimento da criança, tá? Então, como tem essa diferença no início e no final, é legal, tá? De manter, não ficar trocando no meio da mamada, não ficar trocando o peito, tá? Mas aí se acontece de tamanho o peito todo e esvaziar o peito, chegou até o final, até o leite posterior, ela pode oferecer a outra mama para a criança se ela ainda estiver com fome, né? Ainda conseguir mamar mais um pouquinho, tá? Mas é importante essa questão de não ficar trocando sem esvaziar em primeira mão. Então, gente, a questão aqui, olha só que legal esse dado, tá? Comparando leite humano com leite de vaca, a gente tem ali, falando a respeito do ferro, né? Uma concentração idêntica, por exemplo, 50, 70 microgramas por 100 ml de ferro no leite, tá? Mas olha que legal, quando o ferro é específico ali no leite humano, a absorção é em torno de 50%, tá? Do leite de vaca, a gente já não consegue fazer uma absorção total desse ferro presente nessa amamentação. Então, é bem bacaninho esse dado aqui. Bom, gente, no bebê prematuro, né, essa questão do leite, ele é bem importante, né, para fazer o desenvolvimento, né, a manutenção do desenvolvimento dessa criança. E aí, gente, né, esse leite, né, principalmente para o prematuro, né, inicialmente no leite a gente vai ter o colostro. Para todas as crianças é importante, né, mas para o bebê prematuro, extremamente importante. Nem todos os prematuros, né, conseguem amamentar no peito, porque às vezes a mãe, quando a criança nasce muito prematura ali, não conseguiu ainda produzir, tá? O leite, né? Então, o que tem ali no principal fator, né? O colostro, que é onde a gente tem aquela substância mais amareladinha, que é rica, principalmente nesses fatores imunológicos que a gente está conversando ali, tá? Então, por volta do 7º mês que começa a aparecer esse colostro na mãe, tá? Então, ele é bem amarelinho, mais pegajoso, e é o ideal ele que seja o primeiro alimento, tá? Por causa da grande presença de anticorpos, lactoferrinas, lisozimas ali, para nutrição, crescimento, desenvolvimento do bebezinho, tá? Então, a gente tem, né, leucócitos, que são células da resposta imunológica presentes no colostro, além dos anticorpos, tá? Proteínas que vão ajudar ali o desenvolvimento, a motilidade intestinal do bebezinho, tá? Então, vai ajudar, né, na expulsão desse mecônio, que seria aquelas primeiras fezes do bebê, aquelas fezezinhas mais esverdeadas, tá? Então, a expulsão quanto antes do mecônio pode ajudar a prevenir esses quadros de icterícia no bebê, tá? A gente tem os fatores de crescimento, tá? Lembrando que é o que, gente, aqui? É o fator de crescimento tecidual, tá? Seria ali aqueles fatores que vão auxiliar o que, gente? A proliferação, a multiplicação, a manutenção, né? Fazer com que a mucosa intestinal esteja íntegra, né? Essa questão da mucosa intestinal íntegra, ela vai prevenir a alergia, prevenir a questão de surgimento de intolerâncias, tá? Porque os fatores, né, FGF ali, que são os fatores de crescimento, vão estimular a proliferação e o reparo no intestino da criança,
tá? Além disso, no colostro, a gente tem vitaminas, né? Principalmente a vitamina A, que reduz ali, né? A gravidade de algumas infecções, por exemplo, tá? Por exemplo, na diarreia, a gente tem a atuação benéfica dessa vitamina no sarampo, tá? Doenças oculares, também causadoras por deficiência de vitamina A, são prevenidas ali, principalmente por causa da concentração dessa vitamina no colostro, tá? Então, a gente tem diferenças de corzinha, né, no leite, que eu falei que a gente tinha diferenças de concentração, né, de gordura no leite anterior, no leite posterior, tá? Então, o anterior ele é mais acinzentadinho e o posterior mais esbranquiçado, tá? Aí, gente, olha só, o que acontece, né? Esse gráfico aqui, estou mostrando para vocês o aleitamento materno no segundo ano de vida, tá? Então, gente, quando o bebezinho já está crescendo, ali no segundo ano de vida, a gente já não pode fazer mais só o aleitamento materno, tá? Porque o aleitamento materno não é suficiente, tá? Mas para suprir as quantidades diárias do bebezinho, tá? Então, por exemplo, a energia, né? Os níveis de proteínas, níveis de vitaminas, níveis de vitamina C, né? A gente vê, aqui o gráfico não está aparecendo, mas o leite materno seria o branquinho, né? A gente não tem mais o suprimento total de todos esses componentes, né? Então, a gente já precisa, né? A gente já não pode deixar mais o bebezinho com alimentação exclusivas no peito, tá? A partir ali do segundo ano de vida. Então, gente, aqui eu coloquei o exemplo da molécula, né, da lactoferrina, que é essa enzima, né, que se liga ao ferro e vai ser uma enzima bacteriostática, né, vai ali promover a morte de diferentes bactérias que possam colonizar o intestino do bebezinho, tá? Essa molécula aqui, que né, ela é adquirida no aleitamento materno. A lisozima também é uma enzima, né, gente, que vai ali digerir carboidratos, né? Então vai promover a ruptura, vai promover poros ali na superfície de diferentes bactérias, né? Promover a morte de diferentes bactérias que possam colonizar o intestino dos bebezinhos. E além disso, gente, o aleitamento materno, ele faz com que a gente adquira ali proteínas, tá? Que são proteínas do complemento, tá? O que é uma proteína do complemento? É uma resposta imune que a gente chama, né, de resposta imune inata, que são pequenas proteínas que podem promover poros na superfície de diferentes patógenos, tá? Então, esse poro que é formado por essas proteínas, que são denominadas proteínas do complemento, ajudam a promover a lise, né, desses patógenos que possam estar infectando o trato gastrointestinal dos bebezinhos e promover dessa forma diferentes tipos de infecções, né, para proteger contra os diferentes tipos de infecções, tá? Então, a gente viu as lisozimas, as lactoferrinas e proteínas do complemento, né, como um fator anti-inflamatório, antibacteriano natural ali, presente no leitinho materno, tá? Bom, gente, aqui, né, são os fatores de crescimento, né, que também podem ser transmitidos no aleitamento materno, né? Fator de crescimento epitelial, tá? Então, é aquele fator que vai auxiliar a proliferação, né, e o reparo ali do intestino, né? Quando a gente tem a multiplicação celular, a gente tem esse receptor ali na superfície celular de fatores de crescimento que estimulam ali a proliferação celular do epitélio intestinal do bebezinho. Bom, gente, aqui é a imunoglobulina, né, que são os anticorpos, a gente tem GG materno, tá, que é transmitido pelo aleitamento, e também a IgA, que eu já comentei com vocês, tá, que é extremamente importante na aquisição
da imunidade da criança, tá? Aqui, gente, eu coloquei para vocês quais são as bactérias que são estimuladas pelo aleitamento materno, tá? Então, a gente tem as bifidobactérias, né? Sendo principalmente produzidas ali quando a gente está fazendo aleitamento materno. E, ao contrário, o bebezinho que não amamenta no peito, cresce um tipo de bactériazinha, né? Que é uma colônia que a gente chama de bacterióides, né? Esses bacterióides aqui são bacilos gram-negativos, tá? Que estão ali relacionados a diferentes espécies patogênicas, tá? Então, quando não tem esse aleitamento materno, favorece o crescimento dessas bactérias gram-negativas, que a gente chama de grupo bacterióide, tá? E no aleitamento, esses bifídons, tá? Que tem ali uma proteção grande contra alergias, tumores, infecções gastrointestinais, enfim, como a gente já comentou. Bom, gente, uma outra questão no aleitamento materno, tá? Essas junções celulares ali, elas são estreitadas, tá? Existem proteínas, citocinas que vão fazer o estreitamento das junções celulares presentes no epitélio intestinal das crianças, tá? Então, é isso, gente, faz uma barreira, tá? Vai manter o intestino ali mais íntegro, tá? E mais difícil de ser penetrado contra as diferentes bactérias patogênicas, tá? É o fortalecimento dessas junções celulares. Deixa eu colocar aqui. Então, aqui, ó, tem uma célula epitelial. Aqui. Tá? Tô desenhando as células do intestino. Aqui, as velocidades. Tá, gente? Então, o que acontece? Sempre, gente, a gente vai ter junções, que são estruturas que permanecem, o intestino, faz com que a mucosa intestinal, o intestino do indivíduo permaneça íntegro, tá? Da criancinha ali. Então, o aleitamento materno, ele fortalece essas junções, né? Então, ele aumenta a integridade, tá? Do intestino, fazendo com que ele, evitando o surgimento de lesões, né? Um processo de descontinuidade ali no intestino, tá? Então, essas junções, são junções oclusivas, junções gaps, interdigitações, todas as junções que estão ali presentes, tá? Entre as células que compõem o epitélio intestinal são fortalecidas a partir do aleitamento materno. Então, gente, aqui eu deixei no inglês mesmo, que eu peguei do artigo, tá? Foi um pensamento, né? Que fala assim, se é tão importante a gente ter esse aleitamento materno, né? Por que esse aleitamento materno, ele não é mais, assim, divulgado, esses benefícios, né, que são esses benefícios que eu comentei, por que não é mais divulgado, né? Ele é muito subnotificado, subdivulgado devido à importância que ele tem, tá? Então, assim, seria por que isso acontece, né? Seria talvez um interesse, né, das indústrias ali alimentícias, né, que bloqueiam um pouco a divulgação desses benefícios do aleitamento materno, né? Porque essa questão do aleitamento materno, devido a esses benefícios que a gente comentou, né, eles teriam ali que estar no foco global de todas as agendas, né? Incentivando ali, né, todas as mães a fazerem o aleitamento materno. E esses benefícios não são tão divulgados assim, né? Então, é só uma questão de questionamento, o que estaria ali por trás, né? Se seria essa indústria alimentícia, os interesses que estão relacionados ali, né? Será que os interesses econômicos ali são maiores, por exemplo, do que os interesses ali relacionados
realmente manutenção da vida, desenvolvimento da criança, né? Então, uma questão para a gente pensar o porquê, né? Que não é tão divulgado como deveria a questão do aleitamento materno. Beleza, galera? Eu pus aí para vocês, né, esse artigozinho para a gente fazer um tópico de discussão aqui, tá? A respeito desses assuntinhos que a gente comentou aqui na aula. Tcharam, 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 tcharam.